dia, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez em nossa Escola Bíblica Dominical virtual. E nós continuamos estudando os fundamentos bíblicos da família. E hoje nós estamos na quarta lição, que fala sobre o papel de cada um no lar. O título é: Qual é o papel de cada um no lar? Nós sabemos que a família é um projeto de Deus, instituído por Deus. Não foi ideia humana, mas de Deus. E em Gênesis 7, versículo 1, a ordem de Deus para Noé era: entra na arca, você e toda a sua família. E Êxodo 1, versículo 1, fala da entrada do povo de Israel no Egito e diz: cada um entrou com sua família. A família era muito importante para Deus. E sabemos que a família é a unidade social mais importante e é a célula básica da sociedade. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem. E nós sabemos como é a nossa sociedade hoje em dia. E as famílias estão desmoronando e isso influencia tudo, hein? É tão bonito, hein? Quando um rapaz conhece uma mocinha e eles começam a namorar. E quando chega o dia do casamento, que felicidade, né? Para a noiva, para a família, para o noivo, para todo mundo, né? E todo mundo que casa pensa: o nosso casamento vai ser diferente dos outros, né? E o casal forma um novo lar, após a lua de mel. Aí eles precisam aprender a conviver em harmonia um com o outro, né? E lembramos, o rapaz foi criado num ambiente e a moça em outro. E os dois agora vão formar um novo lar, formar o seu ambiente. E aí, às vezes, acontecem os atritos, surgem os probleminhas. Por quê? Cada um está acostumado a fazer as coisas de um certo jeito, né? Ele, por exemplo, pode dizer para a moça: amor, você não sabe passar as minhas camisetas, você não passa como a minha mãe fazia. Aí já começa um problema, né? E você pode imaginar um novo lar com um membro da família custódia, uma família bem brasileira, casando com um membro da família Barnett, família escocesa, né? Os contrastes, né? A necessidade de fazer os ajustes, né? Num lar em que marido e mulher não vivem em harmonia, ninguém consegue viver em paz. O relacionamento do marido e mulher é tão importante que os conselhos bíblicos a respeito do casamento são bastante explícitos. Tem bastante conselho para o casal. E cada membro da família tem que entender e viver o seu papel. E quando se vive assim, há bênção para cada componente do lar, além de ficar mais fácil o desempenho de cada um. Em primeiro lugar, vamos ver o papel da mulher, né? Vamos abrir em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos 24 até 22, desculpe, 22 até 24, né? E vamos ler. Em casa, abra sua Bíblia e você pode ler também em voz alta. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora, essa palavra, submissão, traz uma revolta, às vezes, para as mulheres, né? Elas não gostam desta palavra, submissão, porque às vezes a gente acha que submissão é ser inferior, é ser um capacho, o marido pode pisar em cima, pode mandar, desmandar, né? Mas submissão quer dizer sob uma missão, né?
Qual era o papel da Eva quando Deus criou ela para Adão? Lembra? Ele estava sozinho lá com os animais, conversando com girafa, com elefante, com ratinho, né? E quando ele viu a Eva, quando ele acordou do sono, qual era a sua reação? Uau, essa aqui, essa é mulher para mim, essa é o que eu estou precisando, o que faltava para mim. E Deus criou Eva para ser uma auxiliadora idônea para Adão, para ajudar Adão, para complementar Adão com as suas capacidades femininas, né? E na primeira lição, sobre a criação do mundo, do homem e da mulher, nós vimos algumas diferenças entre o homem e a mulher. Por exemplo, vimos que o homem é mais racional, mais frio. Ela é mais emotiva, ela tem aquela intuição feminina. Ele vê o mundo com o telescópio, ele enxerga as coisas de longe e ela enxerga com o microscópio, enxerga os detalhes. Mas os dois combinam, ela ajuda o marido. A mulher não é inferior ao homem, ela está em pé de igualdade. Mas a Bíblia diz que a mulher deve respeitar seu esposo e aceitar sua liderança no lar. E aqui em Efésios, o apóstolo Paulo diz, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas. É muito difícil para a igreja ser submissa a Cristo? Para a igreja ser submissa a Cristo, a quem ela ama? Não, não é tão difícil assim. E para a mulher, ela tem que lembrar disso, respeitar sempre o seu marido. Né? Agora vamos para a primeira carta de Pedro, em capítulo 3. Ele tem uma palavra interessante para as mulheres que são casadas com homens que não são crentes. 1 Pedro 3, versículo 1, diz: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Se alguém está casado com um homem incrédulo, deixe ele ver Cristo na sua vida, que o marido seja ganho por meio do procedimento da esposa. E eu acho interessante aqui, o Pedro, que falava tanto, ele fala que o homem deve ser ganho sem palavra alguma, sem a mulher falar sempre, você precisa aceitar Cristo, deixando bilhetinhos com versículos bíblicos espalhados pela casa, para ele pegar, etc. É sem palavra alguma. Isso é difícil para a mulher, não? E em Provérbios, capítulo 31, nós lemos sobre a mulher exemplar. Então, se ela está na Bíblia como mulher exemplar, e a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa, é óbvio que essa mulher era submissa ao seu marido. Capítulo 30, versículo 11, diz que seu marido tem plena confiança nela, Plena confiança nela. Interessante, E ela só lhe faz o bem e nunca o mal, versículo 12. Mas olha essa mulher, versículo 16, aqui diz, essa mulher exemplar, ela examina uma propriedade e adquira. Ela tinha suas capacidades, E o marido confiava nela, que ela podia ir e comprar um terreno. E deu tudo certo, não houve briga depois, E versículo 18 diz que ela administra bem o seu comércio lucrativo. Parece que ela era uma mulher do 21º século, não? Olha a capacidade dessa mulher. E o seu marido apreciava seus dons. Seu marido a elogia. E versículo 28 diz que ele era um homem importante na cidade. Desculpe, versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Então, ele era um homem importante na cidade.
mas ele confiava na sua mulher. E qual é a responsabilidade do marido? Vamos voltar para o livro de Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 30. E aqui nós lemos, né? Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, eu acho que, sem dúvida, a parte do marido é mais difícil, né? Ele tem que amar como Cristo ama a igreja. E como Cristo ama a igreja, né? E como que ele demonstrou o seu amor, né? Ele deu a sua vida na cruz pela igreja. Um amor sacrificial, né? Então, o marido tem que amar a sua esposa com amor sacrificial, pensando no bem dela, né? E voltemos para 1 Pedro, capítulo 3, de novo, para ver o que Pedro fala sobre o homem, né? Eu acho interessante que o apóstolo Pedro escreveu essas palavras. 1 Pedro 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratar com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O marido tem que viver a vida comum do lar com discernimento. O marido, no seu serviço, ele usa a sua mente, ele faz tudo para agradar, né, o chefe, etc. Faz o melhor que ele pode no serviço. Mas, às vezes, quando chega em casa, está em casa, relaxa e não quer saber de nada, deixa tudo para a esposa, não quer saber se os filhos vão bem na escola, se não, se estudam, nada. Ele chega em casa para relaxar, jantar, tomar um banho, assistir os jogos, televisão e só. Mas Pedro diz, não, o marido tem que viver a vida do lar, né, com discernimento, participar no lar. Não é só a responsabilidade da esposa cuidar do lar e dos filhos. O marido é a cabeça do lar, né? Então, ele tem que participar da vida diária do lar com discernimento. E ele depois diz, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Ele tem que respeitar a esposa como a parte mais frágil. Isso não quer dizer que ela é inferior a ele, mas que, às vezes, na parte física, ela é mais frágil, né? Não consegue pegar os pesos que o homem consegue, coisas assim. Mas ela não é um vaso fraco assim, como a gente às vezes fala da esposa, né? E ele tem que reconhecer que a mulher é coordeira da mesma graça. E ele tem que cuidar dela, né? Como a parte mais frágil, mas tratar com dignidade, né? Respeito. Tem muitas mulheres hoje em dia que são pisadas pelos maridos. E nesse tempo de Covid-19, há muito sofrimento em alguns lares, hein? A mulher é maltratada pelo marido e nesses meses, semanas que nós estamos presos em casa, não tem jeito de fugir, né? Mas o marido cristão, ele vai respeitar e cuidar bem da sua esposa. Por quê? Só juntamente os dois são herdeiros da mesma graça de vida. Os dois se convertem da mesma maneira, aceitam Jesus da mesma maneira, são salvos pelo sangue de Cristo, né? E têm o privilégio, de ler a Bíblia, orar, andar com o Senhor, né? Então, o marido, eu acho que é difícil para o marido, ter esse amor sacrificial, mas Cristo dá.
E tem um alerta para os maridos no fim do versículo, que diz, para que não se interrompam as vossas orações. Hein? Se o marido não está tratando a sua esposa, como a Bíblia fala, então isso pode interromper as suas orações. Muitos anos atrás, nós tínhamos um aluno no Instituto Bíblico em São Paulo, e nós estávamos conversando sobre este trecho, e ele chegou para mim e disse, eu vou tomar mais cuidado em casa, viu? Para respeitar mais a minha esposa, cuidar mais dela, porque eu não quero que Deus não ouça as minhas orações. Então, um alerta para os maridos. O teólogo e pastor anglicano John Stott, que é tão conhecido, ele definiu o relacionamento do marido e mulher. Ele diz que submissão é entregar-se a alguém. A mulher se entrega ao seu marido quando ela casa. E durante a sua vida, se entrega a ele. E amor é alguém se entregar por alguém. Então, o marido se entrega pela sua esposa. Então, realmente, submissão e amor são a mesma coisa. E é interessante que Deus fala, em Efésios, versículo 26, capítulo 5, que os maridos devem amar a sua mulher como amam o próprio corpo. Né? Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Né? Isso é difícil, né? Que tarefa os homens têm? Né? Agora vamos ver a responsabilidade dos pais, pai e mãe no lar. A responsabilidade não é só da mulher, é do pai também. E essa responsabilidade dos pais é enorme. Vamos ler Efésios 6, versículo 4. Né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. E vamos, nesse versículo podemos dividir em duas partes. E vamos ver a primeira parte. A primeira parte é a parte negativa. Né? Não provoqueis os vossos filhos a ira. Mas, será que a gente provoca os filhos, né? A ira? Né? Geralmente são os pais que dizem, olha, não me provoca, você vai ver. Você vai apanhar, você vai ser disciplinada. Mas aqui está dizendo que os pais provocam os filhos. E em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, há um aviso, outro alerta para os pais. Não irrites os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Você deixa o seu filho, sua filha ficar irado ou desanimado? Como fazemos isso? Acho que todos nós, às vezes, fazemos isso, né? E como? Né? Bom, em primeiro lugar, quando há uma falta de disciplina em casa, isso pode deixar o filho desanimado ou com raiva. A gente pensa, e muitas vezes as crianças, os jovens pensam, que os pais que deixam o jovem sair à noite com o carro e os pais vão dormir, não se importa quando aquele jovem vai chegar, se ele chegar às 5 horas da manhã, para os pais está tudo bem. E o jovem que é controlado pelos pais, ele diz, eu queria ter pais assim, eu queria ser assim, né? Seria bom, né? Não ter limites, né? Pais que deixam você fazer o que quiser. Mas realmente, a criança, o jovem, precisa ter limites e se sente mais seguro quando há limites. Sabe que o pai está preocupado. Se o pai está lá na porta, esperando o filho chegar, ele está atrasado, né? E o filho pode achar isso muito ruim, mas no fundo, aquele pai está preocupado com o bem do filho.
ama o seu filho. Então, a falta de disciplina pode criar problemas para os filhos. Parece que não, mas cria. Mas, outro problema, tem famílias que têm regras demais. Não, não pode fazer isso, não pode ir nesse lugar, não pode sair com esse colega. Tudo é não, não, não. E também críticas, quando criticamos demais o filho. Ou no seu quarto, porque você não consegue arrumar a cama, olha a bagunça aqui, porque você não estuda, olha as notas. E às vezes uma criança se esforça muito, para tirar 6 na prova de matemática, porque não é boa em matemática. E ela chega com 6,5 em casa. E todo contente, passou 6, passou na prova. E o pai ou mãe disse, você só tirou 6,5, mas que é isso? Eu queria ver um 10 aqui. Aí a criança pensa, bom, tanto faz tirar 6,5, me esforçar, ou tirar um 2, eles ficam bravos, me criticam, Então, cuidado, a criança fica desanimada e pode ficar com raiva. E fazendo comparações entre os filhos, Por que você não é que nem a sua irmã? Olha o quarto da sua mãe, está tão organizado, tão bonitinha. Ela faz a lição sem eu mandar, etc. E você, olha a bagunça. E você não estuda direito, e não guarda as coisas, joga o tênis no hall de entrada, em vez de guardar. Ai, não dá. Você devia ser mais parecido com a sua irmã, Mas cada um cada um. São todos diferentes. Eu tenho 4 filhos e cada um é diferente um do outro. E outra maneira que nós deixamos os nossos filhos desanimados, tristes, com raiva, quando a gente demonstra preferência para um filho. Vocês lembram da história de Isaac e Rebeca, lá em Gênesis? Isaac gostava mais de Esaú. Esaú era fortão, gostava de caçar, etc. E Jacó era mais caseiro, ficava em casa, segurava na barra da roupa da mãe, estava lá ajudando ela na cozinha. Mas Isaac, ele era um homem pacato, mas a preferência dele era para alguém que era oposto. E isso criou tanto problema, porque a Rebeca também, o filhinho dela era Jacó. E quantos problemas surgiram naquela família por causa da preferência dos pais? Isso acontece hoje em dia. A gente não pode demonstrar preferência. Então, essas coisas, E muitas outras coisas deixam o filho desanimado com raiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E o versículo continua. Esse é o lado negativo. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Criar os filhos com disciplina. Os pais têm a responsabilidade de disciplinar os filhos. Disciplina, como submissão, também não é uma palavra que todo mundo gosta de ouvir. E hoje em dia, disciplina está fora de moda. Então, o pêndulo vacila muito entre anos de disciplina rígida, e depois falta total de disciplina. E devemos lembrar que disciplina e castigo não são a mesma coisa. Quando a gente disciplina uma criança, nós devemos mostrar o erro da criança e colocar ela no caminho certo. E a disciplina tem que ser administrada com sabedoria e amor. Castigo é punição. Agora, pode ser que depois de uma disciplina há um castigo, depende, Mas há uma diferença. E há pais que castigam, que maltratam as crianças, Hoje em dia, isso é muito comum em muitos lares, Mas, em muitos lares, hoje em dia, a regra é
deixar a criança à vontade. Ela é criança só uma vez na vida. Deixa ela fazer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Afinal das contas, é uma criança, né? Mas desde o berço, os pais têm que disciplinar seus filhos. O bebê que nasce, especialmente o bebê que nasce hoje em dia, é muito esperto, né? Quase, sabe, vai nascendo quase sabendo usar o celular já. Mas são tão inteligentes, espertinhas, né? E a gente tem que ensinar o que quer dizer a palavra não. E o que quer dizer a palavra sim, né? Não é não. E não adianta fazer birra que vai continuar sendo não. E hoje em dia as crianças têm uma capacidade para raciocinar e argumentar com os pais. Quando o pai ou mãe fala alguma coisa, não convém você ir naquele lugar. Ah, mas por quê? Aí gastam tempo, muito tempo conversando, tentando convencer o filho, né? E não adianta, a gente não consegue convencer. E às vezes a gente tem que dizer não, explica por que não convém, e dizer, mas é não, e não vai ser mudado, né? Os filhos devem obedecer aos pais, e isso não vem naturalmente. O bebê nasce esperto, como já disse, mas ela não nasce querendo obedecer. E uma das primeiras palavras da criança que ela aprende é não, não quero, né? Então, a gente tem que ensinar o que quer dizer não, sim, e respeitar os pais, né? Mas também nós temos que criar os filhos de acordo com os ensinamentos bíblicos, né? Eu, voltando um pouquinho, me lembro de um versículo da Bíblia de Provérbios que diz que quem ama seu filho, cedo o disciplina. E um dos meus filhos dizia para mim, mãe, não precisa me amar, não precisa me amar. Eu falei, não, mas eu amo muito você, então eu vou disciplinar você, né? Mas nós temos que criar os filhos de acordo com os ensinamentos bíblicos, né? E lembra-se de Provérbios 13, versículo 24, né? Que fala, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, cuidado. Se você ama seu filho, disciplina. Gasta tempo, você vai ter que repetir, ensinar a mesma coisa muitas vezes. A criança pequena, ela vai para a tomada e você fala, não pode. Então, vem cá. A criança vai voltar e vai tentando, olhando para a mãe, para ver se a mãe está vendo, né? E tenta. E cada vez a gente tem que dizer, não, não pode. E às vezes é mais fácil não disciplinar, né? E não ter regras. Mas a Bíblia diz que os pais têm que disciplinar, né? E os pais, né, têm que ensinar a palavra de Deus. Cabe aos pais, muito mais do que a igreja, o dever de instruir os filhos nas coisas de Deus. Os pais têm a responsabilidade de ensinar a palavra em casa. Não é a responsabilidade da igreja ensinar os filhos. A igreja complementa o que os filhos aprendem em casa. E, às vezes, quando os filhos crescem e saem da igreja, os pais dizem, não aprenderam nada na igreja. A igreja era péssima, a escola dominical, nossa. Não aprenderam nada da Bíblia. Mas os pais ensinaram em casa. Nós temos essa responsabilidade. E Deuteronômio 6, versículo 6, um versículo bem conhecido disso. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Então, os pais têm que ensinar os filhos.
e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, a responsabilidade é dos pais, né? Mas os pais têm que viver uma vida cristã autêntica em casa. Os pais devem amar o Senhor. Aqui no mesmo capítulo diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, os pais têm que ser um exemplo de vida cristã no lar, né? Vocês lembram do lar de Timóteo? O pai dele não era crente, mas a sua mãe e sua avó ensinaram ele no caminho do Senhor, né? Então, os pais têm uma grande responsabilidade na criação dos seus filhos. E os filhos são herança do Senhor, né? E um dia nós vamos prestar contas a Deus pela maneira que nós criamos os filhos. Agora, qual é a responsabilidade dos filhos, né? Êxodo 20, versículo 12, na lista dos mandamentos, dos 10 mandamentos, Deus deu apenas 10 mandamentos para o homem viver bem e ser feliz, né? E um dos mandamentos, no versículo 12 de Êxodo 20, é filhos, né? Obedecer os vossos, ou respeitar os vossos pais, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te deu. Honra teu pai e tua mãe. E o filho honra pai e mãe quando obedece. E Deuteronômio 5, versículo 16, fala a mesma coisa. E Paulo reafirma isso lá em Efésios, capítulo 6, né? Ele fala, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedecer aos pais, porque isso é certo. Deus exige obediência da parte dos filhos desde o começo do mundo, né? E Paulo nos fala aqui, e em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato ao Senhor. Tal obediência agrada ao Senhor. Se os filhos não respeitam os pais, dificilmente vão respeitar os professores na escola, e a gente vê a bagunça de muitas escolas onde os professores sofrem tanto pela falta de respeito da parte dos alunos. Então, não vão crescendo respeitando os professores, as autoridades e o próprio Deus. Então, eles têm que aprender a serem obedientes. Isso é um mandamento do Senhor para os filhos, né? Obedecer, respeitar os seus pais. Agora, no lar, né, os papéis se complementam, né? Quando a mulher respeita seu marido e o marido ama sua mulher, estão se complementando. O lar vai ser feliz se ele ama, respeita ela, ela ama, respeita seu marido. Quando os pais disciplinam seus filhos em amor e ensinam a palavra de Deus e levam os filhos para a igreja, o lar é diferente. E vamos lembrar que às vezes, quando tem um ensaio na igreja, os pais dizem, alguns pais dizem: puxa vida, eu corri tanto com você esta semana, levei na escola, levei na natação, levei na aula de inglês, e agora tem que levar na igreja para o ensaio domingo de tarde. Ah, não dá. Qual é o exemplo, qual é o estímulo que nós estamos dando para entrosar os nossos filhos, né? Então, os papéis no lar têm que se complementar, né? E os relacionamentos no lar são refletidos na igreja. Na igreja, quando marido e mulher, pais e filhos,
cumpram seus papéis conforme a Bíblia, haverá união e crescimento. Mas quando os lares estão cheios de problemas, o marido não se dá bem com a mulher, etc. Pais não disciplinam na maneira certa, não criam bem os filhos são desobedientes. Isso é refletido na igreja. Quando o lar é uma bagunça, a igreja também é afetada, vira bagunça. E temos que lembrar que a instrução dos filhos na vida cristã é dever dos pais, não é só da igreja, é dos pais cristãos. Gastar tempo fazendo o culto doméstico, a oração antes da refeição, a família sentando ao redor da mesa e agradecendo. Hoje em dia, tantas vezes, cada um almoça ou janta numa hora, pega seu prato, vai lá para a televisão, vai para o computador, pega o telefone e não há mais aquela comunhão. E agora, esses dias que nós estamos confinados em casa, é uma boa oportunidade para ter o nosso culto em família. É uma boa oportunidade para a gente sentar para almoçar juntos, gastar tempo conversando, jogando a conversa fora na mesa. Isso é importante. E os problemas nos relacionamentos familiares requerem oração. Muita oração, porque problemas surgem, Em cada lar tem o seu problema. Mas nós temos um Deus que está sempre disposto a ouvir a nossa oração, a nos dar sabedoria. E tem um versículo lá em Tiago que eu gosto muito. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Se um pai precisa de sabedoria, se uma mãe, se o marido precisa de sabedoria para lidar com a esposa, se ela precisa de sabedoria para lidar com o marido, peça a Deus. A família é projeto dele. Ele está super interessado em construir esse projeto, conforme ele deseja, não conforme o homem, Então, ele vai nos dar a sabedoria que nós precisamos, e sabedoria para criar bem os nossos filhos, para criar os filhos no caminho do Senhor. Outro dia, eu estava procurando uma receita para fazer um bolo, e achei este livro das nossas receitas, É bem antiga esse livro, E tem um bolo familiar. E eu vou ler a receita para o bolo familiar. Ingredientes: um homem, uma mulher. Agora, o lar só pode ter um homem e uma mulher. Não dá para ter duas mulheres, ou dois homens, ou um homem com duas mulheres. Uma mulher com dois homens. Não. O projeto de Deus é um homem, uma mulher, filhos, amor, consideração, paciência, boa vontade, sacrifício, a palavra de Deus e a oração, E aqui é como se faz esse bolo. Toma um homem e uma mulher que se amam profundamente. Una-os em casamento. Quando casam, eles se amam, mas às vezes o amor vai desaparecendo. Temos que trabalhar para manter o amor. Nós temos que trabalhar sempre, investir no casamento. Aquele investimento que os homens e muitas mulheres fazem na carreira, temos que usar essas capacidades para investir no casamento. Então, uma mulher e um homem que se amam profundamente. Una-os em casamento, acrescente um punhado de filhos de diversos tamanhos e mistura-os num lar tamanho família. Adiciona e mistura levemente medidas cheias de amor, consideração, paciência, boa vontade, sacrifício, a palavra de Deus e oração.
Forme-os cuidadosamente com a disciplina de responsabilidade e bons hábitos. Prepare o molho com o exemplo próprio e o adicione misturando bem. Deixe essa mistura em infusão, numa temperatura constante de fé cristã, que deve ser conservada quente pelo culto de adoração, estudo da palavra de Deus e oração. Quando todos os ingredientes estiverem misturados e bem aquecidos, reparte com outros, para que suas vidas sejam enriquecidas e seu gozo completo. Bom apetite. Que o Senhor abençoe os lares da nossa igreja. Vamos terminar com oração? Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque a família é projeto do Senhor. E o Senhor quer construir os lares. E nós queremos, ó Pai, que os nossos lares sejam fortes, firmes no Senhor, porque sabemos que se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. Tenha misericórdia, ó Deus, abençoa os casais, que o marido ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, que a esposa respeite o seu marido, como a igreja respeita a Cristo, que os dois juntos criem os seus filhos na demonstração do Senhor, com disciplina e com amor, ensinando a palavra de Deus. E que os filhos aprendem a obedecer e respeitar os seus pais e, acima de tudo, amar, obedecer e respeitar ao Senhor. Abençoa cada lar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.